Ele é bom, amém? Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e para sempre vivo está. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Celebrai, Jesus, celebrai. Ressuscitou, ressuscitou, e para sempre vivo está. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Ressuscitou, ressuscitou, e para sempre vivo está. Ressuscitou, ressuscitou. Vamos celebrar, vamos celebrar, vamos celebrar a ressurreição do Senhor. Amém. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala da tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me chegar somente pelo sangue. Que nos lava do pecado e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
possamos chegar somente pelo sangue que nos lava dos pecados e nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, igreja. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declara: eu sou livre. Eu sou livre. Não há nada, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Tu és santo, Deus. Contemplo o teu esplendor, a tua majestade. Toda a terra se alegra, toda a terra se alegra, de luz a se vestir. A escuridão fugiu, tudo trema a sua voz, tudo trema a sua voz. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus, Deus eterno é, do tempo Senhor é, princípio e o fim, o princípio e o fim. Deus triuno és tu, sim és Senhor, o Pai, o Espírito e Jesus o Cordeiro, e Jesus o Cordeiro. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus, canta grande. Grande é nosso Deus, canta grande é nosso Deus, e o mundo saberá.
és digno. O meu ser dirá: grande é nosso Deus. Quero ouvir a igreja, amém. Grande é nosso Deus, canta, grande é. Exalta o nome do Senhor esta manhã. Mostra a tua gratidão por aquilo que Deus tem feito e aquilo que Deus ainda vai fazer pela tua vida. Nosso Deus, grande é nosso Deus, canta, grande é nosso Deus, e o mundo saberá. Grande é nosso Deus. Amém. Estava a meditar este fim de semana naquilo que o Senhor queria que eu transmitisse à igreja hoje e começaram a vir certamente algumas ideias e eu gosto sempre que seja o Senhor a falar ao meu coração. Não quero transmitir algo que não seja de proveito, porque só Deus conhece os nossos corações e eu acredito firmemente que Deus fala através da sua palavra. E muitas vezes, inclusive, quando a palavra está a ser pregada, há momentos em que há uma palavra profética que sai para a vida de muitos de nós. Ou seja, o Espírito Santo, ele usou essa palavra para tocar na fibra mais íntima do nosso coração. Assim é Deus. Então, eu pessoalmente não estou tão preocupado, e penso que é o geral da igreja, nós não estamos preocupados com títulos em relação ao ministério, mas nós estamos preocupados que Deus continue a edificar a sua igreja. E Deus usa os seus servos, Deus usa os irmãos, Deus usa cada um de nós para continuar a falar ao seu povo, sempre em base da sua palavra. E eu gostaria de, nesta manhã, falar de um tema, porque algumas vezes Deus permite que caminhemos no deserto. É uma pergunta. Porque é que algumas vezes Deus permite que caminhemos no deserto? Provavelmente, nesta manhã, alguns dos que estão aqui estão atravessando um deserto. Não um deserto físico, mas sim um deserto talvez espiritual, um tempo difícil, um momento que parece que não termina, que não acaba, e muitas pessoas talvez vejam nisso algo bastante desagradável. E todos nós sabemos que o deserto é uma região geográfica com terra seca, sem vegetação, geralmente inabitável, uma zona árida com precipitações atmosféricas irregulares ou escassas, vegetação quase inexistente, como já disse, mas o deserto na Bíblia sempre foi descrito como um lugar abrasador, um lugar de grande secura e geralmente habitado apenas por animais ferozes, por serpentes, por escorpiões. Mas também o deserto era um lugar de refúgio. Vemos na Bíblia, em outros momentos, como um lugar de revelação e chamado, de provocação, de juízo, de tentação, como foi o caso de Jesus, que foi tentado no deserto. Mas também encontramos que houve pregação da palavra no deserto. Então, nós podíamos tomar esta palavra deserto como uma metáfora da vida.
de um palco onde se desenrola o drama da vida cristã. E há momentos que certamente nós passamos por pastos verdejantes, há momentos que temos que passar as montanhas, há momentos que nós vamos passar pelo vale da sombra e da morte, há momentos que nós iremos passar pelo deserto. Mas quero dizer que a minha pretensão nesta manhã é motivar cada um de nós espiritualmente a sermos vencedores no deserto. Deus não quer que eu e vocês sejamos pessoas derrotadas no meio do deserto, mas Ele quer que eu aprenda a passar pelo deserto para depois eu poder dizer: Deus esteve comigo no deserto. Deus foi o meu amparo, a minha fortaleza, o meu auxílio, o meu refúgio, a minha força, a minha ajuda no deserto. E poderíamos nesta manhã testemunhar de experiências particulares, individuais certamente, que alguns de nós já tivemos, que mesmo no deserto vimos a potente mão de Deus guardar-nos e proteger-nos. O povo de Israel, quando saiu do Egito, podia ter passado por outro lugar, mas Deus resolveu levar o seu povo pelo deserto. E diz em Êxodo que precisamente no capítulo 13 e versículo 18. Êxodo capítulo 13, versículo 17 e versículo 18. Diz assim a bendita palavra de Deus: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Vamos ler até ao 22. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel juramento solenemente, dizendo: certamente Deus nos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto, e o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então nós vemos aqui que Deus conduz o seu povo pelo deserto. Deus conduz o seu povo pelo deserto. Diz a Bíblia que Deus conduziu o seu povo pelo deserto porque não os quis levar pelo lugar mais fácil, porque sabia que no lugar mais fácil haviam inimigos. É verdade que nós, os seres humanos, nem sempre entendemos as coisas de Deus. Às vezes nós pensamos que a nossa solução é a melhor. Pensamos que a nossa solução é a mais prática, é a mais conveniente. E esquecemos-nos que o único que sabe qual é o melhor caminho para nós é Deus. Deus sabe qual é o melhor caminho para mim. Deus sabe qual é o melhor caminho para ti. E vai haver momentos na vida em que o teu caminho poderá ser contrariado. O teu caminho poderá ser aquilo que tu não esperas. Mas eu quero dizer-te, se esse caminho for guiado e dirigido por Deus, tu vais ter a vitória.
Tu vais alcançar a vitória, tu vais ser vencedor, porque aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que aquilo que tu imaginas, daquilo que tu pensas, daquilo que eu imagino, daquilo que eu penso. Porque Deus sempre tem um propósito fantástico para nós. Como sabemos, a expressão diz que Faraó deixou sair o povo do Egito. E que Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, mas levou pelo deserto. Na verdade, nós encontramos aqui 3 pontos importantes naquilo que acabamos de ler. Que Deus, em primeiro lugar, está por detrás de todos os eventos da história. Deus está por detrás. Observem que diz, tendo Faraó deixado ir o povo. Claro que se lêssemos apenas este versículo, ele não fala de toda a realidade. Mas lembremos que Faraó não queria deixar sair o povo. E Deus teve que trabalhar no coração duro daquele homem. Deus teve que enviar pragas. Deus teve que enviar situações difíceis para que aquele homem finalmente deixasse sair o povo de Israel. Sabe que até os inimigos de Deus, mesmo sem saber, eles muitas vezes declaram quem é Deus. Olhe, e deixai-me dizer, outro dia um partido político em Portugal, que em princípio não acredita em Deus, foi obrigado a dizer que José tinha 2 pais. Então está a dizer que um pai é Deus. Eles que não acreditam em Deus são obrigados a dizer que afinal há um Deus, não é? E é o pai adotivo. Até nisso a boca foi-lhes para a verdade. Veja lá. Foi-lhes para a verdade. O Faraó também neste sentido não se apercebia, mas ele estava a fazer a vontade de Deus. Herodes, quando quis matar os meninos, estava a cumprir uma profecia que estava escrita nas Sagradas Escrituras. E sabe que os homens até nisso, eles nem se dão conta, mas aquele que é soberano é Deus. E quando Deus fecha a boca, fecha a boca. E quando Deus diz vai, vai. E quando Deus diz chega, chega. E quando Deus diz para, parou. Lembram-se também lá o outro Herodes? Queria receber a glória dos homens. E logo mais morre, é comido de bichos. Porque ele pensava que ele podia receber a glória para si. Irmãos, nós temos que ter muito cuidado, porque nós somos aqueles que acreditamos num Deus que é Senhor da história, num Deus que é Senhor das circunstâncias e de todas as coisas. Então mais tarde, em Deuteronômio 7:8 está escrito, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa, e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Foi o Senhor que os tirou. Irmão, aprenda a dar a glória a Deus. Lembre-se que você é um filho e uma filha de Deus e nada contribui para o seu mal. Mas tudo contribui para bem daqueles que amam a Deus. E quando nós amamos a Deus, todas as coisas contribuem para bem. Aleluia. Eu posso não entender no momento, mas tenho a certeza, de acordo com a palavra de Deus, que isso vai contribuir para o meu crescimento, para a minha bênção, para a bênção do povo de Deus. Aleluia. Também em Deuteronômio 26:8 diz, e o Senhor nos tirou do Egito, este era o testemunho, com poderosa mão e com braço estendido e com grande espanto e com sinais e com milagres, aleluia. Então, há uma expressão agora também fantástica, dando a entender que é Deus quem carrega o seu povo. Deus carrega. Deus liberta o povo do Egito e o carrega até à terra prometida. Agora é verdade que nem todos querem ser carregados por Deus. Nem todos querem o colo de Deus. Nem todos querem a proteção de Deus. E uma das coisas que faz com que nós não tenhamos a proteção de Deus é a falta de obediência à sua palavra. O homem e a mulher que não obedece à palavra de Deus não tem
a bênção de Deus. Não pode ter a proteção de Deus. O homem e a mulher que estão contra a palavra de Deus ficam desprotegidos da obrigação que Deus tem para com a sua palavra. Porque Deus sempre foi claro. Honra a minha palavra. A minha palavra. A minha palavra. Mas os homens muitas vezes não querem seguir a palavra de Deus. Preferem seguir o seu coração. Preferem seguir os seus sentimentos. E depois rebelam-se contra Deus, falam mal de Deus, porque eles deixaram de obedecer à palavra do Senhor. E diz, como já lemos, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Esta expressão é hebraico, Deus não o levou por um lado, mas levou pelo outro, significa como Deus coloca o povo nas suas mãos. Deus carrega sobre ele o seu povo. Por isso somos chamados na Bíblia a entregar os nossos fardos nas mãos do Senhor. A entregar a nossa carga nas mãos do Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E Isaías, no capítulo 46, no versículo 13 e no versículo 4, expressa esta verdade de uma maneira fantástica, dizendo: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno até à vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até às cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-ei e vos salvarei. Aleluia. Esta é a promessa de Deus para todos nós. Desde que nascemos, Deus está nos carregando, Deus nos está levando, Deus nos está acariciando, Deus nos está confortando, Deus nos está fortalecendo. E é isto que Deus continua a fazer, independentemente da idade. Ele está aqui a falar desde a criança até a pessoa mais velha. É Deus quem nos carrega no seu colo. Sinta-se nesta manhã abraçado por Deus. Sinta-se nesta manhã querido por Deus, protegido por Deus, porque Ele quer proteger-nos, aleluia. Ele quer abençoar-nos, Ele quer ajudar-nos. E Deuteronômio no capítulo 32, versículo 11 e versículo 2 diz assim: como a águia desperta a sua ninhada e voa sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Meus irmãos, Deus sempre quis que o seu povo o adorasse e o glorificasse. Mas o homem tem criado para si deuses. O homem tem feito para si deuses. O homem tem querido a adoração para si mesmo. E com isto estão pecando contra Deus. Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde de nós termos outro Deus além daquele que é Deus e daquele que é Senhor. Ao Senhor teu Deus servirás e só a Ele, meus amados irmãos, devemos amar de todo o nosso coração. Deus carrega o seu povo pelo caminho que Ele, Deus, escolhe. Não sou eu que escolho o caminho. Não és tu que escolhes o caminho. Deus tem um caminho para nós. Aleluia. Deus tem uma senda para nós. E nós não temos o direito de escolher outro caminho qualquer. Quando o povo saiu do Egito, o caminho mais lógico era ser tomado pela terra dos filisteus. Esse era o caminho mais reto, esse era o caminho mais perto, esse era o caminho, digamos, mais verdejante, era o caminho que tinha todas as coisas que qualquer homem anelaria, desejaria ter. E sabe, muitas vezes, os nossos olhos são levados para o caminho que não é o caminho de Deus. Às vezes nós somos como Ló, que olhou e apenas viu os campos verdejantes e pensava que aquele lugar, aquele sítio era o melhor para ele. Mas não era. Foi aquele lugar que o teve preso. E se não fosse Abraão,
ele teria ficado preso. E muitas vezes os nossos olhos olham para lugares que nos prendem, olham para lugares que nos escravizam, olham para lugares que nos poderão levar à morte. Mas Deus ainda hoje tem caminho de vida para ti. Deus tem caminho de vida para mim. Deus quer fazer coisas grandes e tremendas em nós e através de nós, através da sua igreja, através do seu povo. É por isso que nós estamos empenhados em levar este evangelho do reino até aos confins da terra. É por isso que nós queremos abrir mais missões. É por isso que nós queremos continuar de mãos dadas uns com os outros para levar, irmãos, este evangelho até aos confins da terra. Eu estou certo que Deus nos está abençoando e vai continuar a abençoar, enquanto nós permitirmos que seja Ele a guiar e a dirigir os nossos caminhos, e cada um de nós andar retamente através da sua palavra, porque nós queremos que o Espírito Santo de Deus nos continua a presidir em todas as coisas, e o nome do Senhor Jesus seja glorificado e exaltado em cada reunião, em cada conversa, em cada momento, em cada lugar, para que só o nome do Senhor seja a glória e a majestade para todo o sempre. Aleluia. Então, era o caminho mais perto, mas não era o caminho de Deus. Deus levou-os pelo caminho mais longo. O caminho do deserto é o caminho da dependência. É quando eu admito que eu dependo de Deus. E meus irmãos, nós dependemos de Deus. Diga nesta manhã: eu dependo de Deus. Eu dependo de Deus, mas creia. E quando você, na verdade, depende de Deus, você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Você vai ver milagres. Você vai ver prodígios. Você vai ver maravilhas. Quando nós dependemos de Deus, aleluia. Meus amados irmãos, o profeta Isaías, ele declara anos mais tarde: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías capítulo 55, versículo 8 e versículo 9. Em síntese, Deus liberta o seu povo, conduzindo pelo caminho que Ele mesmo escolhe. Precisamos aprender e orar como Davi: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Diga comigo nesta manhã: faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Salmo 25, 4. Porque é que Deus conduz o seu povo pelo deserto? O nosso texto que acabamos de ler apresenta-nos a primeira razão porque é que Deus escolheu para Israel o caminho do deserto. Diz assim a palavra: para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. A segunda razão é apresentada por Deus, é a glorificação do nome do Senhor. Em Êxodo 14, 1 a 4 diz: disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, que retrocedam e se acampem defronte de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefã. Em frente dele vos acamparei juntos ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou, endurecei o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles assim o fizeram. Eu estou a ver agora aquilo que a Bíblia nos fala. Deus mandou-os por este caminho, e logo mais, o que é que eles vão encontrar? Um grande obstáculo: o mar vermelho. Alguns deles pensaram: estamos perdidos.
Faraó, convencido de que o Deus de Israel era um fraco Deus, resolveu enviar o seu exército para perseguir o povo de Israel. Do outro lado, as montanhas. Do outro lado, o Faraó e o seu exército. Do outro lado, o mar. Aparentemente, não havia escapatória. Estou certo que muitos, e a Bíblia diz isso, começaram a murmurar. Porquê é que Deus nos mandou para aqui? Porquê é que Deus nos mandou para um beco sem saída? Afinal de contas, quem é o Deus que permite que isto aconteça? Porquê é que Deus nos deixou aqui nesta situação? E o que é que vai acontecer agora? E o que é que vai suceder? E humanamente falando, para um povo que não tinha um grande conhecimento desse Deus, todas as dúvidas estavam aproximando-se galopantemente na sua mente. Mas Deus tinha um recurso. Deus ainda hoje tem um recurso. Deus tem uma alternativa. Deus ainda hoje tem uma alternativa. Deus nunca está sem soluções. Tu podes estar sem solução, tu podes estar sem alternativa, tu podes não saber nada mais do que sabes até este momento, mas eu quero dizer-te que Deus tem a vitória, Deus tem a vitória, Deus tem a saída, Deus tem a bênção, Deus tem a cura, Deus tem a cura, Deus tem todo o poder, aleluia. Não há nenhuma limitação para o poder do nosso Deus, irmãos, não há nenhuma limitação. Era necessário que o povo visse aquele milagre para glorificar a Deus. E o povo começou quando Moisés toca nas águas. As águas se abrem. Mas sabe o que é que o povo teve que fazer? Caminhar, avançar, ir em frente. Se o povo tivesse ficado para trás, eram assassinados. E sabe, o problema de muito crente é que não confia. Nós temos que confiar em Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E Ele tudo fará, meus queridos irmãos. Nós não podemos duvidar. A dúvida não vem de Deus. A dúvida não faz coisas na nossa fé, na nossa vida. Nós temos que confiar que aquele que começou em nós a boa obra é aquele que a vai terminar. Aquele que nos tem abençoado é aquele que continuará a abençoar. Aquele que vela por nós continuará a velar. Aquele que nos protege continuará a proteger. Porque Ele é Deus sobre todas as coisas, aleluia. Era necessário que o nome de Deus fosse glorificado. Alguns dos egípcios tinham dúvidas. Pensavam que ainda tinham poder. Pensavam que o faraó era um deus. Pensavam que as forças da natureza eram deuses. Alguns do povo de Israel cocheavam entre dois pensamentos. Mas Deus foi glorificado. E o povo passou. E o povo atravessou. E o povo chegou. Aleluia. Por quê? Porque Deus abriu o mar vermelho. Porque Deus preparou o caminho. E quem é o Deus que está a preparar o nosso caminho? Não é o mesmo Deus? Não é o nosso Deus que nos está levando pelo caminho? Não é o nosso Deus que está conosco no caminho? Não é o nosso Deus que nos protege no caminho? Então, meu irmão, minha irmã, não duvides. Não duvides, não permitas que a dúvida assole o teu coração. Não sejas escravo da dúvida. O inimigo, através da dúvida, quer manipular a vida do crente. Mas nós temos que confiar na palavra de Deus, porque os céus e a terra passarão, mas a minha palavra permanecerá, diz o Senhor, aleluia. Então, irmãos, vamos permanecer na palavra de Deus. A terceira razão, Deus cria um povo santificado. Deus cria um povo santificado, e diz em Deuteronômio 8, 2, 4, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias,
nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só do pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Aleluia! E meus amados irmãos, o deserto é uma escola onde aprendemos que o espiritual procede ao material. O espiritual é mais importante que o material. E se nós ainda não aprendemos isto, então ainda estamos na primeira classe, ou na pré. E se estamos na pré, ainda nos falta muito até chegar lá ao doutorado. E só vamos chegar quando chegarmos ao céu. Mas aprenda, por favor, aprendamos, por favor. Aprendamos a depender de Deus. Cresçamos espiritualmente e enfrentemos com a ajuda de Deus os desertos que nos aparecem a cada dia. Vão aparecer-lhe desertos. Saiba uma coisa, você não está sozinho. Você não está sozinha. Deus está consigo. Deus está comigo. Aleluia, Deus está conosco. Louvado seja o seu nome. E a última razão que encontramos está no Novo Testamento. Paulo fala que no deserto Deus puniu os infiéis que faziam parte do seu povo. E meus irmãos, eu acredito que Deus hoje está a purificar a sua igreja. Nós não somos perfeitos. Estamos aqui homens pecadores, mas remidos pelo sangue de Jesus. Estamos aqui homens e mulheres pecadores remidos pelo sangue de Jesus. Mas homens e mulheres que queremos na santidade de Deus sobre as nossas vidas. E que nos estamos esforçando para ser santos, porque o Senhor nosso Deus é santo. Aleluia! Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 1 ao versículo 5, diz assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Meus irmãos, nós temos que ser autênticos. Nós não podemos andar a brincar a ser filhos de Deus. Nós não podemos andar a brincar a ser cristãos. Nós não podemos brincar. Nós estamos numa caminhada muito séria. Porque é uma caminhada que ou vamos para o céu ou nos perdemos e vamos para o inferno. Isto é um discurso duro, mas é verdade. Eu quero ir para o céu. Eu estou lutando para ir para o céu. Apesar que quem ganhou todas as coisas por mim foi Jesus. Ele pagou o preço. Ele quer dar-me o céu. Ele quer dar-te o céu. Como é que tu estás caminhando? O que é que tu estás fazendo nesta caminhada? Estás confiando no sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário? Confias nos méritos de Jesus? Ou estás confiado e confiada nos teus méritos? Há hoje tanta gente pensando que é os seus méritos, é o seu dinheiro, é a sua posição, é a sua maneira de estar, é a sua maneira de ser. Errado! Porque se fosse isso, Jesus não teria morrido por nós na cruz do Calvário. Jesus não teria dado o seu sangue. É por isso que nesta manhã também estamos aqui para recordar a morte do Senhor até que Ele venha. Dizendo que Ele ainda não veio, mas nós acreditamos na sua vinda. Nós acreditamos na sua vinda. E nós estamos aqui para dizer a todo o povo, a toda a igreja, a toda a gente que estiver aqui, que nós acreditamos na vinda de Jesus Cristo. E enquanto Jesus não veio, a igreja está se preparando para um dia se encontrar com o Senhor. Eu quero me preparar. Tu queres te preparar? Então prepara a tua igreja. Prepara a tua vida para te encontrares com o Mestre. Aleluia. O que significa a presença de Deus? A presença de Deus aqui significa direção. Direção. E para que o povo entendesse que Deus estava com eles, durante a sua caminhada, Deus preparou uma maneira fantástica. Uma nuvem de fogo, amém? E também
uma nuvem normal durante o dia, para que o povo em todo momento sentisse que era Deus quem os estava a dirigir. Quando a nuvem parava, o povo tinha que. Quando a nuvem andava, o povo tinha que. E Deus deixou-nos uma nuvem. E há momentos que a palavra de Deus nos diz, para. Há momentos que a palavra de Deus nos diz, avança. É por isso que nós temos que ter ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para dizer à igreja. Eu não confio tanto nos meus sentimentos, mas eu confio na palavra de Deus. Os meus sentimentos podem me enganar, mas a palavra de Deus jamais me enganará. Eu posso agora ter um pensamento muito bom acerca do pastor Carlos, mas apenas ser uma ideia pessoal minha. E chegar ao pé dele e dizer, oh, irmão Carlos, o Senhor disse isto, mas pode ser uma ideia minha. É verdade que Deus fala por profecia, eu acredito. Mas essa profecia nunca pode contradizer a palavra de Deus. Nunca pode estar contra a palavra de Deus. Mas irmãos, aquela que nunca falha é esta. A outra pode falhar, porquê? Porque é dita por homens e mulheres que falham. Mas esta foi dita da boca de Deus que não falha. Então esta é mais fiável. Agora eu não estou a desprestigiar e ao contrário estou a orar para que os dons espirituais estejam em atividade na igreja. Haja profecia, haja discernimento, haja falar em línguas, haja palavra de sabedoria, palavra de fé, milagres, amém. Tudo isso queremos ver em atividade no meio da igreja do Senhor. Eu na quinta-feira estava aqui a dizer, meu irmão, minha irmã, se você tem uma palavra de profecia, dê essa palavra. E se os irmãos começarem a ouvir uma palavra, fiquem em silêncio para ouvirmos, que é assim que a Bíblia diz. E os outros vamos analisar, vamos ouvir, vamos julgar, diz a palavra de Deus. Mas, irmãos, queremos que os dons espirituais estejam em atividade nesta igreja. Amém? Estejam. Quantas vezes nós estamos a pregar ou estamos a falar com alguém e o Senhor dá-nos uma palavra que nós nem pensávamos que era assim. E foi uma palavra de sabedoria. Outras vezes numa situação o Senhor deu discernimento e nós estamos a ver as coisas todas. Parece que o Senhor abriu um cenário diante de nós e mostrou-nos claramente essa pessoa, esse espírito que está ali naquele lugar. Porque Deus quer também usar os dons espirituais para nos ajudar espiritualmente e para edificar a sua igreja. Assim como os ministérios. Que os ministérios são dádivas de Deus também à igreja. O ministério não é meu, o ministério não é dos meus colegas, o ministério é de Deus. Deus deu-nos ministérios. Então nós não podemos nem sequer inchar um pouquinho, porque tudo o que temos é de Deus. Aquele que incha é porque não entendeu que é de Deus. Então se é dele não serve para nada. Mas se é de Deus edifica. Se é de Deus, abençoa. Se é de Deus, traz bênção para a igreja. E nós queremos que o nome de Jesus continue a ser glorificado e exaltado neste lugar. Então a presença de Deus significa direção, mas a presença de Deus também significa segurança e proteção. Segurança e proteção. Ele sempre protegeu individualmente e coletivamente. Sempre. Nós podemos ler muitos versículos na Bíblia, não temos tempo para ir ver todos, mas vemos como Deus protegeu grupos inteiros e pessoas individualmente. E Ele ainda hoje faz isto. Ele continua a proteger-nos. Ele continua a proteger-nos. Então, meus amados irmãos, a nuvem durante o dia, ela trazia sombra no calor e a coluna de fogo aquecia o povo nas noites frias do deserto. Jacó, muito antes, meus amados irmãos, ele estava sozinho e ao relento, fugindo do ódio do seu irmão, quando Deus lhe diz, eis que eu estou contigo e eu te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Gênesis 28:15. Assim é Deus. Deus está conosco. Jacó estava cheio de medo. Jacó, meus amados irmãos, ele fugia. Mas aí nesse lugar, Deus pôde falar com ele para o consolar. Deus pôde falar com ele para o animar.
A presença de Deus também significa encorajamento para a realização de uma tarefa ou várias tarefas para nós cumprirmos o nosso ministério. Se não fosse Deus, meus irmãos, eu quero admitir-vos uma coisa, eu já tinha desistido há muito tempo. Não dele, mas desistido de servir. Às vezes não é fácil. Há momentos que passamos pressões, há momentos que passamos dificuldades, mas sabe o que nos faz prosseguir ainda? É porque Ele nos encoraja. É verdade, também há irmãos que nos encorajam, que são usados por Deus para nos encorajar. Às vezes alguns são usados pelo outro para nos desanimar. Também há. Às vezes há pessoas que se deixam usar pelo mafarrico para desencorajar até os irmãos. Mas, irmãos, nós não estamos aqui para nos desanimar. Nós estamos aqui para nos animarmos uns aos outros. Eu fui chamado para animar, tu foste chamado para animar. A igreja foi chamada para animar. Aleluia! Então temos que continuar a animar-nos uns aos outros e não permitir que o mafarrico nos use para desanimar ninguém. Deuteronômio 31, 23 diz: ordenou o Senhor a Josué, filho de Num, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. E o Senhor diz-lhe: eu serei contigo. Meus irmãos, Deus está conosco. Colegas, Deus está conosco. Amém. Deus está conosco. E porque Deus está conosco, vamos continuar. Vamos prosseguir, vamos avançar, porque Ele está connosco. E se Ele está connosco, a vitória está garantida. Se Ele está contigo, a vitória está garantida. Diz isso ao diabo nesta manhã: tu tens a vitória em nome de Jesus. Tu tens a vitória em nome de Jesus. Finalmente, a presença de Deus significa poder ou capacitação espiritual. Sem o poder de Deus, nós não podemos fazer nada espiritualmente. Zacarias disse: não por força, nem por poder ou violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E Atos, capítulo 1, versículo 8, Jesus disse: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até aos confins da terra. E é este poder que está sobre nós. E é este poder que está aqui nesta manhã. E é este poder que está sobre a tua vida e sobre a minha vida, meu irmão. E é este poder que te fortalece. E é este poder que te levanta. E é este poder que te permite estar de pé e dar glória a Deus. Aleluia! É este poder. É este poder. Sem este poder jamais conseguiríamos. Porque a batalha na qual estamos alistados é uma batalha terrível contra a carne e o sangue. Irmãos, tentando destruir-nos. Mas a nossa batalha é uma batalha espiritual. Aleluia! A nossa não é contra a carne. A nossa sim que é espiritual. O inimigo procura destruir-nos a nós. Mas o Espírito está em Cristo. E aquele que está em Cristo, nova criatura é. Às vezes Ele quer mandar dardos inflamados. Às vezes Ele manda enfermidades. Às vezes Ele manda desânimo. Ele manda preocupações. Ele manda tanta coisa sobre nós. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Disse o apóstolo Paulo. E ainda hoje Deus diz à sua igreja. Meus irmãos, quem é sábio que entenda estas coisas? Quem é prudente que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Oseias 14, versículo 9. Que o Senhor nos ajude a entender que mesmo no deserto Deus está conosco.